Now we are back, and I'm checking a little bit how that looks like. It's so funny because the YouTube is a little bit later, and then you see yourself with some later life. It's so funny because yeah, and I have to switch off the sound, otherwise it's double. So thank you very much for keeping our agreement. Even a lot of things happened in the meantime, mainly very horrible things. But we will try to connect what we have planned and I mean what comes now as the situation, because that my proposal is that we keep for the debate today about the different versions of racism against Roma and Sinti, that in a way we keep the original pattern, like both sides. Lucimara will join us as well. Great. This is good. Sim, tem que ser bilíngue, tem que ser inglês-português. Yeah? Ok, we'll make English-português. Eu falei que eu tô feliz que a gente continua o que a gente planejou, começar uma troca sobre como são as formas diferentes do racismo contra a Roma, e no caso do Brasil, Roma, Sinti, Calé, todo mundo que está lá na mesma discriminação. Mas no mesmo tempo, a gente tem um tema atual, tem tem a guerra na Ucrânia, mas talvez nessa perspectiva que a gente ouvia de vocês, como o que significa racismo contra Sinti, Roma e Calé no Brasil, and if we listen from Zola, what means the racism against Roma in Ukraine, from these more general descriptions, I think then in the second part, when we discuss on what's possible to do, we can have a more detailed look also on the actual situation. E eu acho que dessa introdução mais geral, quando a gente vai na segunda roda, o que a gente pode fazer, a gente talvez entra um pouco mais concreto, também se conecta com uma situação atual. Eu vou tentar nem moderar tanto, porque é mais vocês que falam, mas eu vou repetir na outra linguagem. Se Elisa e Lucimara, se vocês falam português, eu vou dar uma pequena tradução em inglês, and if Zola is speaking English, I will put it into Portuguese, so that we have a little echo, yeah? Like another language echo all the time. So the plan is, we hear something about Brazil and about Ukraine, and that's about how is not so much how is the situation, because probably it's very diverse, but how is the situation and how racism against Roma, Sinti, Calé looks like. What is the social image? What's the core of stereotypization and racism against Roma, Sinti, and Calé in Brazil? And also then afterwards, what is the image of Roma? What's the Roma, the gypsy stereotype in Ukraine about, and how is this reflecting on the situation of Roma? É que a gente começa com uma introdução no Brasil, nem todos os detalhes, como é a história, a situação atual, assim, mas tipo, qual é o caráter, como os Roma, Sinti, Calé, como eles são estereotipizados, qual é a função, qual é a imagem, qual é o anti-ciganismo que a gente fala às vezes na Alemanha, como ele é configurado, construído no Brasil. So we start with Elisa and Lucimara from Brazil. Yeah? Ok, and I will just interrupt. Eu vou interromper às vezes só para traduzir. Ou vocês deixam gentilmente uma pausa, também podemos fazer assim. Or you leave a break, or I interrupt just to translate, not in order to bother your thought. Ok, Elisa, how is stereotype? Como é que é o estereótipo contra a Roma, Sinti, Calé no Brasil? Primeiro, que bom a gente voltar a poder conversar. Estou feliz. Muito bom ver Zola aqui de novo e a gente tentar criar essa conversa, esse bate-papo. Fico feliz. Yeah, thank you very much for the beginning that we continue our dialogue, our debate. I'm very happy to see Zola again here.
and I'm happy that we continue talking. De uma forma geral, o processo de estereótipo no Brasil, ele é ah, cotidiano, ele se normatizou. Você tem hoje uma função muito mais do estereótipo do que da realidade. It is said that in general, the whole reflection on Roma, Sinti, and Calais in Brazil is normatized, and the perception in everyday life is much more according to the stereotype than to the reality of real people, of real Roma, Sinti, and Calais who are living in Brazil. A gente tenta, dentro das estruturas possíveis, trazer o máximo de realidade, que é o oposto do que se apresenta, e isso é muito claro nos meios de comunicação, na mídia, né? E na forma também com que o governo recebe demandas quando são necessárias. And there are mainly two channels where the image on Roma is transportized in the public. It's the media and also the government communication, how the government is discussing, is talking, is interacting with the Roma, Sinti, and Calais community. That might be the main two sources where people are getting their impression how Roma are from. And Elisa just also said that what they are constantly trying is to oppose this stereotype with any of their actions. Talvez até porque o Brasil é um país onde você pode passar despercebido, né? Você não precisa necessariamente, você não é tão identificado, não ser uma pequena parcela. And also, it might be special in Brazil that there is a very, very large opportunity to not be identified as Roma, Sinti, Calais in the public. Because the population of Brazil is so diverse, when you are not wearing special clothes or are putting a special shape on you, then in the vast majority of situations, people will not identify you as part of the minority. Nós temos uma pesquisa em andamento, dividida em duas etapas. Uma, ela é mais larga, já está há uns 10 anos que nós estamos coletando dados, e tem uma que nós resolvemos coletar de 2019 para cá. Nela, não há identificação do nome de nenhuma pessoa de etnia, né, dos assim chamados ciganos, mas de nenhum, e sim a fala na mídia como os ciganos mataram, os ciganos roubaram. Não há uma identificação da pessoa. A pessoa não existe. The one research is depicting that the vast majority of identifications of Roma in public life is concerning groups. So it's almost never that single persons are identified or depicted. It's very often that groups of Roma, and then in Portugal and in Spanish and Portuguese, the term ciganos is very, very wide used. So it's groups, and that's one of the results of their research. It's a group thing, the Roma, the ciganos. E não há uma construção individual. A pessoa não existe. Ela passa a existir através de uma comunidade, mas ela não é identificada nem nomeada. And very, very few, or almost never, it's people who are in the media identified as members of the minority. Who are described, which is about their life, their biography. It's always about groups. Você nota isso também na construção de governo, não é? Tanto faz na construção de governo quanto na de Estado, os dois. And on the federal and state level, it's very, very similar. The entire topic is the group of Roma, the group of Roma, the group of Roma. So it's a group thing.
Então, assim, no centro das discussões, esse seria o maior causador, vamos dizer assim, a maior causa, que a partir daí dificulta demais qualquer processo que você venha a trabalhar a nível de academia, a nível. Hoje a gente precisa desconstruir na academia essa ideia, porque até a academia, quando vai se posiciona em relação a um grupo, e sempre no mesmo esquadro, né? Sempre coitado, pobre, miserável, onde a gente sempre faz a pergunta: a fome, a miséria e a pobreza garante muito dinheiro, né? Ela garante uma estrutura que não termina. And a second item which is put in the public space, transported through the media to construct and describe who the Roma are, is the poverty. So it's a group thing, and it's a usually largely poor group, because also the description of poverty is creating a lot of apparently a lot of advantages, a lot of possibilities to get money, which then might not all might be used for the improvement of lives. E dessa estrutura você percebe todas as conjunções para trabalhar. Isso interfere para trabalhar criança e adolescente, isso interfere para trabalhar mulheres, isso interfere para trabalhar justiça e cidadania, educação descolonialista e daí por diante. And she said that this Roma is a group. It's a group thing. It's not individuals, and it's a group which is totally connected with poverty. This is interfering all kind of works, all kind of empowerment with young people, with women, all kind of legal work that we always have to come over this poor group stereotype. I have two more questions, but maybe we start with a general overview on what is the image of Roma, how Roma are seen, how they are constructed, what's the stereotype of Roma which is dominant in Ukraine. Eu tenho mais duas perguntas, mas vamos talvez perguntar a Zola como a ideia, como é a impressão dela, como é a imagem geral, a construção estereótipa dos romas na Ucrânia, e depois a gente vai para esses outros dois. A Lucimara tenta entrar, é isso mesmo? Tem uma Lucimara Deve ter tentado, tá caindo alguma coisa assim. Sim, tá caindo, já caiu. E os outros depois são, eu quero mais ouvir sobre como a discriminação dos ciganos no Brasil, dos Roma, Sinti e Calais, está conectado com a violência, que é um outro problema do Brasil. E o terceiro, que você já falou um pouco, da onde vocês têm as informações. E você já falou que vocês fazem algumas pesquisas. I said, Zola, that after now your overview, I have two more points for the first round, which is where from actually you are getting your informations about the reality of the life of Roma. And the third is how the discrimination of Roma is connected with violence, and now especially in Ukraine we have this, big terror, violence of war, but in Brazil we also have a very high level of violence. So, Zola, what would you say the image of Roma in Ukraine? What's the general thing? Thank you, Christoph. Hello, dear colleagues. Elisa, I'm very happy to see you again. And speaking about Roma image in general, as you asked, in Ukraine, I think it's very similar. It's very similar to what Elisa said about Brazil, but also there are some differences. A Zola falou que está muito feliz de ver você de novo, de continuar a falar, como você já falou. E ouvindo você, ela está vendo bastante similaridade, que é bem similar no Ucrânia, mas também tem algumas diferenças. I want to tell you that in Ukraine we have 400,000 Roma. They're living all over the country. Ucrânia tem 400 mil Roma.
estimados, eles vivem no país inteiro, no cada região tem Roma vivendo. And the Roma groups are very different, and of course the situation is very different of the families and in the regions. So we have regions where the situation is very difficult and Roma people are living in the settlements, and we have regions where Roma are more integrated and have permanent jobs. They live in the houses and fully included into the society. Uhum. Então, esses 400 mil Roma que vivem na Ucrânia inteira tem uma situação muito diferenciada. Tem regiões onde a grande maioria dos Roma está vivendo integrado nas casas, nos bairros, e tem educação e tem trabalho, mas tem outras regiões onde a grande maioria vive nos assentamentos, segregado, sem qualificação, sem pobreza. Zola, is this perceived? Is this known in the how you call it, public opinion? You would say many people in Ukraine know about the diversity of social situations of Roma? No, of course not. This is what I wanted to say. But in general, Roma in media or by the society, there are like main stereotypes that Roma are very poor people and that they're dangerous people, and it's better to avoid any communication with them. Mesmo que tem essa realidade tão diferenciada, eu estava perguntando se isso é percebido na opinião pública. Não é. Na opinião pública, a imagem sobre a Roma é que um pessoal pobre, mas também um pessoal muito violento, com o qual você melhor não entra no conflito. Tem um certo medo, uma certa descrição de violência e de perigo. Just Elisa said, it's the same, like in Brazil also. Yes, as I said, it's lots of similarities, but also there are some differences. In Ukraine, Roma are recognized as a national minority officially, and we have a state document, the Roma National Strategy, that the aim of this national document is, of course, to work on fully inclusion of Roma into Ukrainian society and to create equal opportunities. Talvez uma das diferenças entre Ucrânia e Brasil é que na Ucrânia tem uma política pública, eles têm as Roma primeiro são reconhecidos como minoria nacional, entre outras minorias. Vamos perguntar, na Ucrânia tem muita minoria, mas Roma está reconhecido como uma das, e além disso tem uma estratégia nacional para o governo promover a inclusão dos Roma no país inteiro, com medidas, com alvo, tudo bem concreto, né? Então tem uma abordagem, uma política pública que força o governo e suas instituições de seguir um alvo que se chama inclusão em todas as áreas da vida. And one of the aim of this strategy is, of course, also to create possibilities and equal opportunities for the jobs, that people can work, that children can have equal access to education, and etc. E uma das alvos lá é o acesso dos vagas de trabalho e que as crianças tenham a possibilidade de educação, e aí que através da inclusão social a situação dos Roma na Ucrânia se melhora e a participação ganha nível mais igual. I don't know if I can say about the current situation, because as you know that from the 21st of February Russia invaded Ukraine, and we have the war of Russia against Ukraine, and it was amazing to see from the first days of the war how united the society became in Ukraine. Agora, já no segundo ponto, como é que é a situação dos Roma na Ucrânia em relação à violência que eles sofrem no momento, que é a guerra
que a Zola falou que nessa data, 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, começou a guerra, e muito, na percepção dela, muito rápido, essa vista diferenciada, estereotipada nos Roma saiu e chegou uma grande ideia de todos os ucranianos, sendo Roma, sendo russo, sendo ucraniano, fica junto defendendo o país. So, isso é uma reflexão sobre como é que a situação dos Roma na situação da guerra, na situação dessa violência, se diferencia, se muda, se reflete. Yeah? Geralmente, muito geralmente. Zola, maybe the third question, where from you are getting your informations about the reality of Roma in Ukraine? Is it about the network of people which is relating to you? Is it about researchers? Is it about surveys, public surveys? Well, of course, being Roma and a member of the Roma community, you can always get lots of different information. But we have a network of Roma mediators. It's 74 Roma mediators who were trained by the Council of Europe. A pergunta foi agora, a última pergunta, da onde eles percebem ou pegam as informações sobre a situação dos Roma na Ucrânia, e ela falou, naturalmente, através de uma família grande, você tem muitas conexões e recebe muita informação nos canais familiares, mas além disso, eles têm uma rede nacional de 74 mediadores escolares que são treinados pelo Conselho da Europa e que atuam no país inteiro. Oh, Zola, your Portuguese is not that bad, yeah? You are like constantly I understand what you are saying, yes. confirming what I'm saying. That's very nice. Yes, you're a very good interpreter. Yes, thank you for your help. And of course, there are partner Roma organizations. We have in Ukraine more than 120 Roma NGOs officially registered. Of course, not all of them are active and working, but at least 50 of them are very active at the local level. And we worked many years also to raise Roma women activists in different cities. So we are also in touch with these active women and getting the information from them as well, and from NGOs. So another source, outra fonte da informação são os outros ONGs dos Roma na Ucrânia, que são 120 registrados, nem todos são ativos. Entre os ativos, mais ou menos 50 são tão ativos e parceiros ativos e que colocam informações de volta para eles. E especificamente, como eles são também Roma Fundação dos Mulheres, Tirikli, um grande foco deles é trabalhar com mulheres, promover o ONG das mulheres Roma e trabalhar com empoderamento e qualificação das mulheres. Então aí tem uma outra fonte, especificamente forte situação das mulheres. And also, just very short, and also the very important source of information and cooperation is, of course, the local authorities, because we are very active since 1993, and we managed to have in some cities, in some regions, strong cooperation. In others, maybe it's not that strong, but still. How many municipalities you would say are like really partners in working really on partners? 12. 12. Out of 25. Yeah. And, uma terceira fonte são os municípios
Tem uma rede de 25 municípios que eles cooperam, mas 12 deles são realmente ativos e das administrações desses municípios eles adicionalmente também recebem informação sobre a situação local dos Roma. Okay, then let's go back to Elisa with these two second questions. Brazil is also a country where, especially in some regions, in some of the bigger cities, more maybe than on the countryside, violence is a great problem. And let's listen a bit how this violence in the cities. Brazil is one of the countries, I think, is in the top 20 of homicide rate, far more than US or other countries. How this is related with the situation and the discrimination of Roma? Elisa, a pergunta agora é como é que a situação dos Roma no Brasil está conectado com a violência. O Brasil é um país com entre os 20 países com a maior índice de homicídio no mundo. É um país altamente violento, com uma taxa super alta de mortos dessas violências que acontecem. Como é que você está vendo a situação dos Roma dentro dessa perspectiva? Eles são especificamente alvo dessa violência? Eles são envolvidos? Ou essa violência, talvez, como Zola fala, no momento da violência, não é mais tão importante? Não é tanto sobre discriminar Roma, é uma outra fonte, outra estrutura. Como é que você diria a discriminação dos Roma em relação à violência no Brasil? Olá, Christopher. A gente primeiro precisa entender que o Brasil é um país de tamanho continental. Uma diferença imensa. Um segundo ponto é que nós somos um país sob influência do colonialismo ainda, e muito forte. Né? Então, nós temos um nicho de violência agregada imenso. Elisa said, first of all, we have to always to get back that Brazil it's almost a continent. It's a very, very, very huge area with which obviously a lot of very different situations. And second is Brazil is a post-colonial country. It's a country which suffered a long time of colonialism and has a large level of aggregated colonial violence in his history. O Brasil possui políticas públicas para Roma, mas não há investimento. A política pública ela não se traduz na realidade, ela não se aplica. Né? Não há recurso. E quando esse recurso chega, ele é ínfimo, mal distribuído e sempre para os não pertencentes cuidarem de uma estrutura que eles desconhecem absurdamente. Lisa said Brazil has a national policy on inclusion on Roma, which is not that differentiated and especially not connected with any resources. There's no funds to achieve these aims. And if there is money coming in, very, very often it's spent for people non-Roma who are carrying Roma. So the large charge of money is taken out by those who are supporting Roma, caring for Roma, knowing better what's good for Roma. E nos momentos de violência, Christopher, não dá para fazer essa identificação. A questão que acontece é que Roma continua sendo Roma, continua sofrendo a violência específica destinada a eles, que é não notificação de homicídio, não notificação de feminicídio, e uma boa parcela da população acolhe essa violência. É normal, entende? É normal. A maioria aprova
Yeah. É, In aí. Elisa said that in connection with the violence, it is. I mean, Roma are staying Roma, or the victims of discrimination, also in violent situations. There is a lot of non-perception of violence and ignorance. There is a lot of ignorance against violence, feminicide, like violence against women inside the community also. And there's a lot of construction or stereotypization that Roma are part of the violence, a lot of normalization. Beside that, big part of the society is accepting this high level of violence. Elisa, me deixa perguntar, no Brasil tem, similar como nos Estados Unidos, um movimento cada vez crescendo que é Black Lives Matter, é? Porque tem no Brasil uma grande discussão que a grande maioria das vítimas em algumas áreas da violência são homens negros, que são muito mais atirados pela polícia, que são muito mais vítimas também das homicídios dentro do crime. Eu não ouvi falar, como por exemplo na Bulgária, na Eslováquia, também tem um Roma Lives Matter, porque aí Roma são frequentemente vítima de neonazista, também de polícia, assim. No Brasil, ao lado do Black Lives Matter, tem um Roma Lives Matter ou não é tão grande o problema, ou tão prominente a situação no Brasil para falar que deveria ser a Black Lives Matter e Roma Lives Matter no Brasil? O Brasil ainda não alcançou esse padrão de discussão. Aham. Você precisa que a própria Roma tenha consciência disso. Mas você iria falar que mereceria um Roma Lives Matter no Brasil também? O problema. Mereceria ter. É lógico e é óbvio que no Brasil quem morre é negro. É óbvio isso, é disparado, absurdo, né? E pobre. Ponto. Ah, ok. Mas as notificações dos Roma que morrem são silenciadas. Então sim. você não tem. Porque nós não temos uma forma efetiva de ter esse dado. Okay, so I was asking, like in Brazil, there's a quite strong Black Lives Matter movement because a high share of victims of violence, of police violence, but also of crime violence, is black young men. And whether there is a Roma Lives Matter movement, as it is, for instance, in Slovakia or in Bulgaria, where Roma are also in a larger number victim of police violence and of neo-Nazi violence. And Elisa said, what is it would probably be needed to have a Roma Lives Matter movement as well, but Brazil is still at the point to register, or let's better say not register, violence against Roma. So the existing violence against Roma is not documented, is not registered, is not appearing in the public debate. Olha, se a gente for contar número, por exemplo, só para ter uma ideia, o Brasil pode vir a ter mais de 2 milhões de Roma. Então, first of all, there's already the discussion on how many Roma are living in Brazil. Some estimations would go up until 2 million of Roma in the country of 200 and something million people. So that's from the beginning, yeah. So, Elisa, da onde vocês recebem ou constroem as informações sobre a situação dos Roma no Brasil? muito parecido com a Zola. Ah, sim. Ligado à MSK, tem a própria organização, nós temos informação em 13 estados, né? Dos 26 mais Distrito Federal. Então, nós temos aí Distrito Federal mais 12 estados onde a gente tem informação. O Brasil teve um aumento de organizações muito grandes, o que eu fico muito feliz, porque a gente sabe que a gente impulsionou isso, mas, infelizmente, a qualidade não é muito boa. Então, nós temos aí 2 estruturas religiosas que trabalham com Roma, no qual nós temos ligações diretas, né? Uma que é a Pastoral dos Nômades e
e a outra que é a Igreja Assembleia de Deus Comunidade Cigana, é no caso o Mili, o pastor Mili. Uhum. Em termos de religião, acho que chega um pouco mais, tem a Igreja Batista que trabalha, e a gente também tem contato. Uhum. Afora isso, tem os nossos nichos familiares, afora esses 13 lugares, quer dizer, de organização mesmo, como é que eu posso dizer isso sendo tranquila? No foco de trabalho da MSK, Christopher, nós não conhecemos nenhuma outra no foco, né, de trabalho, que é geração de dados, estrutura de pesquisa qualificada. Mas isso você nem falou, vocês também fazem pesquisas, vocês fazem análise da literatura, Além mas também pesquisa quantitativa, corre qualitativa. atrás de fazer isso, né? Então, assim, na hora que você junta tudo, hoje a gente tem um foco para trabalhar em violência contra a mulher com o Observatório de Mulheres Ritanas, com Vória, com... Uhum. E aí você tem o Urbanômades, você tem o Lexiai. Então, são estruturas que trabalham focados em alguns pontos. A ICROM, a Federação, o Romani, são estruturas que a gente consegue trabalhar conjunto. Mas com esse globo todo de informação, ele é um foco muito nosso mesmo. Foi uma coisa que a gente lutou muito para construir, qualificar o material. So the third part of the question before we come to the second part, what's possible to do now, is Lisa said AMSK is an organization based in Brasilia, it's the capital of Brazil, but they have branches in 13 of 26 states, or let's say in 12, because the 13th is the federal district, the capital itself. So there are 12 more states beside their main office where they get information from, similar to your network of mediators. But also AMSK is connected with other organizations. There was a big push in the last years, and also two of the big churches, which is the Pastoral Nômades and the Assembleia de Deus, which has a specific branch on Roma, Sinti and Calais. So they are organizing large numbers of Roma families through their structures. But despite the huge number of Roma organizations who popped up, there's not a single other one who's working as structured as AMSK is working. So there's not a network of similar organizations which have the same qualification. And last but not least, and you can also find that on the website of AMSK, there is quite a lot of researchers, qualitative researchers, quantitative researchers. So one of the topics of AMSK as an NGO is to engage in researchers and to create and provide data about the situation of Roma in Brazil. Então, vamos na segunda roda, que é tipo, a gente agora falou, aqui a situação no Brasil, Ucrânia tem várias similaridades, também tem essa coisa grupo, pobre e perigoso, como o grande estereótipo, e tem políticas públicas, talvez na Ucrânia um pouco mais diferenciada, mas ambos têm um problema de financiamento, as estratégias não são bem financiadas, e tem redes no país inteiro que fornecem informações, e na hora de violência no caso do Brasil é difícil de medir. No caso da Ucrânia, antes da guerra foi super diferenciado na região, tinha regiões com grandes problemas, outras com quase nenhum problema, e hoje em dia, na época da guerra, esse problema de violência contra a Roma quase desaparece, não tem mais essa importância, não é mais, ou vamos dizer, não é mais na comunicação pública, não tem é que não toda... exista, é que não apareça, é isso? Não é, antigamente na comunicação pública tinha imagens de direito precisado comunicado, isso hoje em dia não tem mais tão forte, não tem outro tema na coisa. Elisa, I said that, or I repeated that you said that in the moment of the war, the problems
faded a little bit out. It's like it's not more so perceived. There is not more all the time, I don't know what, stereotypes in the media about Roma. Now is much more the moment, as you described it, is of the national unity, where the common topic for each and everybody is to defend the country against the invasion, including Roma as combatants, including them. And Elisa said, yeah, but the violence is not disappearing. Yeah, it's only not so much more related. It's only not so much more how I call it, transported in the media. Well, it's even not about the media, it's just that all the efforts and all the actions are directed to defend the country, to protect every city, every village. So maybe even not the priority. So the life changed in Ukraine. And So you would say, like, because what we hear is that there are some incidents in the moment of evacuation and of border crossing. But there might be minor incidents on a very personal level, where people with a very how you call it, hate attitude towards Roma might still executing that. But well, I think every case should be taken and to just investigate it and to get more information about what happened. Unfortunately, many people have different stereotypes towards that different national minorities or different people. And in critical moments, I think that can somehow work out, and then people can be led or, by these stereotypes. And unfortunately, some cases are happening. But I think it's also something what should be done by accepting countries to make sure that all people are treated equally. And of course, it's also the work should be done with the people working on the borders, and with many even drivers who are evacuating people. So it's people who well, I didn't hear anything from regarding the volunteers and any incidents with the volunteers, but I think it's all the work that we have been doing all the years on overcoming stereotypes. Now it should be done even with the more strength and more intensively, to make sure that all people are treated equally and there is no discrimination, especially in the time of war. So that already was the first part of the answer. Já foi o primeiro parte da resposta. Foi que a Zola falou, claro que os estereótipos, preconceitos contra a Roma não desaparecem, né? Isso é grande parte da população, tanto na Ucrânia quanto em outros países, tem esses estereótipos, e nas situações onde eles interagem com membros da comunidade, acontece que esse estereótipo se transforma em uma discriminação. Que é urgente, que é muito importante no momento, é de descrever os casos mais especificamente. Por quê? Porque além que ele falou antes, que o grande tema é a defesa do país, tem momentos, tem situações que é a evacuação, que é a transição da fronteira, onde uma discriminação pode acontecer. Felizmente, ela não tem muitos relatos concretos, bem relatados, provados, comparado com o que foi antes, ou comparado com o que a gente considera, sei lá, normal. Mas ela acha que é muito importante que todos os casos são bem documentados, e que em cima dessa documentação depois pode ser identificado aonde dá para sensibilizar, aonde tem que sensibilizar agora, porque uma coisa é evidente, que a sensibilização, que todo mundo tem que ser tratado igual, agora é mais importante do que nunca. É muito importante que as pessoas que fazem evacuação, as pessoas que trabalham na fronteira,
que distribuem alimento, qualquer coisa, são sensibilizados para distribuir igualmente. É muito importante, mas é importante saber aonde acontecem problemas para reagir direto nesses momentos, para identificar qual a evacuação qual a região, qual a distribuição, para agir lá e pedir tratamento igual. E mais uma coisa, como grande parte dos Roma está saindo da Ucrânia, também é importante de ficar ligado com a situação nos países onde eles entram e de segurar o equal treatment, oportunidades iguais nos países onde os Roma agora fugiram, tipo na Polônia, Romênia, Alemanha, assim, que também vai ser outro momento importante de segurar lá tratamento igual. Yeah, that was a longer translation of. I basically said, like, it's what you said. It's really important to exactly track the incidents and to react specifically to the incident. So it doesn't make sense so much to complain about the evacuation problem, but you have to know in which evacuation, in which city something happened, and then you can go after and can call there and sensibilize people and say, people, please treat everybody equal. Elisa, what would you say? O que você iria falar sobre o Brasil? Tipo, quais são as coisas que em conjunto com a discriminação, com a, como é que você fala, deprivação, não, a degradação, tipo, de ver a Roma como não igual. O que dá para fazer? Quais são estratégias? Quais são as coisas que vocês acham mais efetivo, mais urgente, mais necessário agora, nesse momento? Christopher, a gente precisa também. Isso que a Zora falou é super importante, porque chegam muitas notícias, mas as notícias não são assim detalhadas, pontuadas o suficiente para que a gente receba isso, né? Agora você está falando do Brasil ou da Ucrânia? Acho que isso combina nos dois, né? Porque sim. aqui também, quando chega o nível de denúncias, é o perigo da internet, é o perigo do Facebook, é o perigo do TikTok, do que voa e não é bem aquilo. Então, a gente tem em mente que para desconstruir é muito fácil, para construir é mais difícil. Então, o que a gente precisa, por exemplo, porque sensibilizar é uma coisa complexa no nosso entender. Porque isso é reconhecer a humanidade da outra pessoa. Isso, em certo ponto, deveria ser lógico, deveria ser óbvio, né? Então, nós vamos ter que lutar para dizer, olha, os Roma não são bicho, olha, as nossas crianças merecem estar vivas. Olha, nós merecemos um julgamento justo. Olha, eu preciso de bolsa na universidade. Uhum. Né? Então, o que a gente tem feito hoje de concreto, e a gente percebeu muitas vezes que a tentativa de nos impedir de fazer significa que nós estamos no lugar certo. Incidência política, boas ideias e boas construções de ações que foram exitosas, que tiveram sucesso, que podem ser replicadas. E uma outra coisa que a gente tenta fazer, e agora a gente está bem focado nisso, que é formar o núcleo rígido da MSK bem formado. So Elisa said very similar in Brazil is the difficulty to retrieve concrete and provable information about discrimination. There's a wave of Facebook, TikTok, whatever,
informations which are coming in and which are describing the one or the other horrible incident, and you don't know where, you don't know when, you don't know what is concretely behind. You cannot act on that. It's only to paint a general picture of the situation. So it's very complicated to react on this kind of process. It's very important in Brazil, as it is in Ukraine, to receive concrete informations of discrimination and then to react upon that. In terms of strategy and of what can we do, Elisa said one thing is there's a lot of very interesting and successful local interventions, smaller interventions like events, communications processes, and what they try is to record them and to mainstream them, to learn from what worked on the local level. E a outra coisa é agora eu fiquei lendo a informação e saí um pouco da coisa. A outra coisa, ela falou que é importante no momento é eles agora, o AMSK, the organization was growing, in the last 2-3 years, so they have a number of new members, and they really try to invest in the qualification of their own team and organizational development, so to have a very qualified team, also to perceive level of discrimination and then to act on the ground. It's a very important step for them. Yeah. Uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: quando a gente fala que o Brasil não investe nessa questão, ele não investe mesmo, não é pouco recurso, é nenhum. Ah, sim. One difference is... Entendeu a diferença? Tipo, se eu quero que eu vou ter um sistema educacional que a gente aprovou, por exemplo, a MSK construiu, junto com o Ministério da Educação, um sistema orientador de ensino. Ele é aplicado? Não. Recurso? Zero. Aonde entra o nosso recurso para trabalhar? Próprio. Nós trabalhamos um recurso próprio, não há sistema de governo para isso. Elisa said that one difference between Ukraine and Brazil might be that Brazil has a public policy, like not so elaborated, but there is something on paper on the ministerial level. But it's zero resources. It's not few. It's not like it's literally zero resources. So what they are setting up as activities is based on their own money. It's private funding. There is no governmental money in Brazil which is promoting public policies. Even when they succeed to discuss with the ministries a strategy to make a plan to say, okay, this and this and this should work, it's just not implemented. It's just like it's just a paper where it's written down and that's it, because it's zero investment in inclusion of Roma, Sinti and Kali in Brazil. That's the But can I just, Elisa, it's not only in Brazil, it's in many European countries, and this is a problem of implementation of the European policies and the national policies. So, and many meetings, many high-level meetings were organized to discuss about the effective implementation of the national strategies and other policies directed to Roma inclusion. But I don't know which country is more advanced on that. It's very difficult to say. Germany also not. Zola said that it's many Eastern European countries. No, you should speak in India. Exactly. Agora é em português, Cristo. Zola falou que vamos lá. Zola falou que esse problema de não ter recursos, simplesmente não ter, é um problema que também existe na Europa, especialmente nos países da Europa Oriental, e essa constante debate que forçar os governos de alocar, porque tem dinheiro da União Europeia. A União Europeia está pegando dos estados ricos mais do que os pobres, e depois fazendo um orçamento e retribuindo. E a União Europeia tem uma grande sensibilidade que parte desse dinheiro tem que ser gastado para a inclusão dos Roma, e tem até alguns programas da União Europeia também, especificados. Mas a grande debate é que os estados não querem ser dominados, não querem ser impostos de
gastar o dinheiro como a União Europeia quer, então tem muitos estados que se recusam de aplicar o dinheiro da União Europeia para uma promoção da inclusão direto. E ela falou que ela não sabe aonde é isso diferente, se tem países que aplicam mais dinheiro específico. But I mean, we would have to have Bruno here. A gente teria que ter Bruno, porque Bruno realmente conseguiu bastante dinheiro ser aplicado, scholarships, estipêndia, projetos, pago tudo pelo Estado do Portugal. Sim, Então, mas pensa comigo aqui, traduz para Zola. Voltamos ao colonialismo e dizemos que, tirando o núcleo da União Europeia, essa aplicação sai zerada para o resto. Até aonde é permitido a inscrição. Não entra. Se o nosso projeto passa, ele não passa na segunda etapa de financiamento. Então, nem a ONU, a própria ONU não faz nada, absolutamente nada, para que esse recurso se estenda a outros países aonde tem Roma. Sair do núcleo, assim como os Estados Unidos. O processo que tem lá de financiamento não vai, ele não abre. Então, quem está na América Latina não acessa. Não acessa. A Elisa fala também que os fundos internacionais também são difíceis de acessar. Então, mas Elisa said that also it's difficult to access international funds. People, you see, I am a little bit losing concentration of the translation. The time to finish, yes. But also, I mean, we almost finished 1 hour, so that was the idea, to have a first hour on comparing the situation of Roma in Brazil and in Ukraine, especially in these situations now where we have violence against minorities, Black Lives Matter in Brazil, high incidence of violence, and how is this affecting Roma, and we have the war in Ukraine. And the question how this is affecting Roma. Eu falei que a nossa primeira hora acabou quase a primeira tentativa de ver países diferentes, situações diferentes, e a gente viu que tem uma imagem, um estereótipo bem similar, que é grupo pobre perigoso, que é tanto no Brasil quanto na Ucrânia, e tem algumas diferenças em termos de política pública e também a situação da violência aparentemente se traduz pouco diferente entre o Brasil e a Ucrânia. Zola, you wanted to say your final word, like? Yes, I wanted to say that I really appreciate your time and effort to translate, to organize this meeting. Elisa, it was a great pleasure, really. I enjoy our discussion. And I hope we can continue. And I'm even thinking that maybe for the next time, I will try to invite our good friend from UN Women. And I sent Christoph the email of the head of the organization that you can also try to get in touch. And I think that, as I said, we should continue and choose our next topic and organize it more. Thank you. Zola said, ela está super feliz que a gente conseguiu fazer esse primeiro encontro, que a gente começou um debate sobre situações no Brasil, na Ucrânia, e que ela já mandou para mim, vou mandar para você o endereço dessa conhecida das colegas da Ucrânia na ONU, que agora trabalha no Brasil, e que ela espera que a gente segue o diálogo e acha mais um tema concreto para continuar discutir e trocar ideias, experiências, se fortalecer. Elisa, sua palavra final, palavra de domingo. Vamos conseguir sim, vamos conseguir nos juntar sim, porque nós temos uma coisa que nos une acima de qualquer outra coisa. Nós somos mulheres, nós não desistimos, nós não sabemos o que é desistência. E se o mundo, traduz isso para ela, Christopher, a responsabilidade é sua agora. Se nós somos mais da metade mulheres e a outra metade somos nós que parimos, nós vamos conseguir.
Elisa said she's also very happy, and she wants to say as final word that also we have a topic we will always continue to discuss. First of all, because both she and you are women, and so you have a very common, strong common thing. And in terms of women are more than the half of human beings, and the other half, who are not women, are born by women, giving birth by women. So women should have a big influence in the world, and as women we should manage, or you should manage, we should manage all together to improve the world and to get a better situation. Thank you very much. Muito obrigado. Gente, eu vou ver como é que essa coisa fica gravada para a gente depois pode usar, talvez dar uma pequena edição e continuar usando. E vamos... tem um coração lá. E vamos ver aí como a gente consegue talvez ouvir dos outros países. Mas, por exemplo, o tema de fundraising parece bem evidente, como organizar fundos para trabalho. Pode ser um tema bem interessante. As olha, I said it's really great that we started with this first meeting, and maybe an interesting point is to share more information and strategies and experiences on fundraising, to say like where we get funds from, how do we do that our work is funding, that we are perceived, what's the whole strategy behind. Let's see. And also maybe to listen from other countries about how the image of Roma is depicted there. Yeah, sure. Thank you very much. Have a nice evening. Thank you very much for the discussion. Bye. Bye. Vai. Tchau.